Eu convido a amada igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 31. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos 1 ao versículo de número 31. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lado à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar ele entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados no corpo de Jesus sobreposto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Tendo dito isto, voltou-se para fora e para trás, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Vai ter com os meus irmãos e diz-lhe: subo para o meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos, viu o Senhor e contava que lhes disse essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse depois Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoaste os pecados, são-lhes perdoados. Se os pervertidos retiverdes, são retidos. Ora, tomei um dos 12, chamado Dídimo, que não estava com eles quando viu Jesus.
Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passaram 8 dias, Jesus outra vez ali reunido com os seus discípulos, e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado, não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Na verdade, Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Eles, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? À luz desse texto, eu quero trazer a seguinte mensagem à igreja: quando chegamos ao fundo do poço, vamos orar, falar com nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos pelo que o Senhor fez em nosso favor, Senhor. Naquela cruz o Senhor se tornou maldito, e todos os pecados da humanidade caíram sobre os seus ombros, Senhor. Mas o Senhor ressuscitou e está no céu, à direita de Deus Pai. E a sua ressurreição, Senhor, traz para nós a certeza, Senhor, que teremos vida eterna para aqueles que estão com Cristo. Não teremos a morte eterna, porque a tua ressurreição, Senhor, nos traz alegria, nos traz o prazer de ter essa plena comunhão contigo, Pai. O Senhor está vivo, o Senhor reina lá dos céus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante, meus irmãos, é que na nossa vida, muitas vezes as coisas estão indo muito bem, tudo está a mil maravilhas, mas de repente tudo pode mudar. Surge muitas vezes uma dor profunda, de repente tudo se desorganiza e ficamos atônitos diante de uma perda. Que pode ser um casamento de muitos anos, pode ser um emprego de muitos anos que a pessoa perde, ou uma doença que desestabiliza a vida e a vida vira uma bagunça. Eu fico imaginando esse momento um avião em cruzeiro a 850 km por hora, tudo normal, se vindo ali o lanche. O piloto não prevê que vai ter uma turbulência, e tem uma turbulência muito forte, e aí o avião dá um vácuo, alguns caem, estão sem cinto, e ninguém sabe o que está acontecendo naquela hora. É mais ou menos assim a vida da gente. Qual o tamanho do andor, né, de um pai que perde um familiar? Não podemos mensurar o tamanho do andor de um pai, não podemos avaliar o sentimento de uma tristeza, né, de uma pessoa que está passando por uma perda. Não dá para avaliar a dor do luto, porque é um sentimento individual. Muitas vezes se faz comparações que a sua dor é menor do que a dor do outro, no sentido de acalmar, mas não resolve o problema. Jesus morreu no sábado, quinta-feira era a ceia, transformou a Páscoa em ceia, sexta-feira era crucificado, e no sábado, Jesus, eles estão aflitos, eles estão perturbados.
Vamos saber o tamanho da dor daqueles homens. Tiveram 3 anos com Jesus, vendo Jesus curar, que Jesus era aquele Messias prometido, mas eles não tinham aquela confiança total naquilo que eles estavam presenciando. De repente não estavam entendendo mais nada. Aquele homem que veio para ser o Messias prometido, um Messias terreno, para tirar a opressão dos romanos que era dominante na época, tudo cai por terra. Não estava entendendo porque Jesus veio para morrer por nossos pecados. Não estava entendendo. A dor e o sofrimento dos apóstolos é muito profunda, com certeza. Estão decepcionados, estão tristes. O Messias prometido sendo crucificado naquela cruz. Morte de cruz era uma morte humilhante para aquela época, somente para aqueles degradados, ladrões. Não estão entendendo mais nada. Eles agora estão sozinhos. E agora, o que vamos fazer, seu mestre? Esse eu entendo que era o sentimento dos apóstolos. E ainda mais perseguidos, porque quem professava Jesus era perseguido, eles estavam escondidos, com medo de morrer. Quem causou a morte de Jesus? Porque Jesus foi assassinado. Jesus, ele curava no sábado. Ele dizia que quando ele curava, que seus pecados estão perdoados. E só quem podia perdoar pecado era Deus. À luz da lei mosaica, Jesus, ele era condenado. Também tem um problema político. Jesus, ele era o rei dos judeus, contrariando o imperador. Ele, por sua vez, falava a questão dos tributos. Tudo isso causou esses dois poderes, religioso e político, de interesses comuns para matar Jesus. Aos olhos dos homens, Jesus sucumbiu. Jesus não tinha mais esperança. E eles tinham chegado ao fundo do poço. Sem Jesus não tinha mais esperança nenhuma para aqueles apóstolos. O que seriam deles agora dali para frente? Eles estavam no fundo do poço, porque estavam iam ser perseguidos, maltratados, e não tinha mais um mestre para acompanhar aquele homem que ele esperava resolver todos os problemas terrenos. Não tinha o conhecimento que Jesus veio morrer em nosso lugar, em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados. E o discípulo não tinha força para lutar contra as forças dominantes. O Império Romano estava amedrontado e com medo. E tudo que Jesus disse: eu sou o Verbo que se fez carne. André disse a Pedro: encontramos o Messias. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão da vida. Eu sou, antes de qualquer coisa, eu sou Deus. Tudo isso Jesus disse quando eu estava com os discípulos. É desmoronado, acaba de desmoronar. Mas o texto diz que Maria Madalena, aquela que Jesus tinha expelido 7 demônios, foi ao túmulo. Quando ela chegou no túmulo, ela viu a pedra removida. Então ela corre para falar a Pedro e aquele discípulo amado de Jesus, que sabe que é João. E os dois saem correndo. Eu creio que João chegou primeiro, que era mais jovem, né? Pedro já mais velho, mais cansado. Mas João não entra no túmulo. E Pedro chega depois, e Pedro entra no túmulo. E vê os lençóis e vê o lençol separado. Aquele lençol separado dá a impressão, dá a ideia para nós clara, que o corpo não foi roubado.
Porque um corpo roubado, eu tinha levado tudo, deixado o lençol guardadinho do lado. Ali era uma prova que Jesus ressuscitou. E o fato é que Jesus, ele quando esteve entre nós, durante todo o seu ministério, ele vestiu 6 vestes. A primeira veste, a veste, é a roupa resplandecente que ele teve com o rei Herodes, zombando dele, colocando naquele momento todos os pecados daqueles reis, daquele povo nos seus ombros. A segunda veste de Jesus é o manto escarlate, é o sangue derramado por aqueles soldados romanos sobre Jesus. A terceira veste é as suas próprias roupas. A quarta veste era a túnica de Jesus sem costura, representando o seu sacerdócio. A quinta veste era o pano, aquele pano colocado na cruz sobre Jesus, deixou Jesus basicamente nu. E a sexta veste era o lençol, esse que estava no túmulo, que José de Arimateia e Nicodemos colocaram naquele túmulo, com as suas vestes de linho, que era uma tradição judaica. Essa é a sexta veste de Jesus. Mas João diz que entra no sepulcro e viu e creu. Creu em quê? Viu o quê? Ele viu que Jesus não estava mais ali e creu que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Porque o lençol estava arrumado de lado. Mas ele não tinha compreendido a Escritura ainda. Que Jesus tinha ressuscitado entre os mortos, como Jesus tinha falado para ele: eu vou morrer e ressuscitar, e vou subir e mandar o Consolador. Mas o texto diz que Maria continuou, eles saíram e foram para casa. Estavam amedrontados. E Maria, ela ficou no túmulo, né? E aparecem 2 anjos para ela, e ela pergunta porque ela está chorando, né? E anjos são mensageiros de Deus, nós sabemos que anjos são mensageiros. Mas aparece logo 2. Normalmente aparece um mensageiro, como Gabriel apareceu para Zacarias, para o nascimento de João, para Jesus também, o nascimento de Maria. Agora são 2 anjos. E pergunto por quê? Choras? Porque levaram meu Senhor. E quando olha para trás, Jesus está em pé, ela não reconhece Jesus. Quando nós estamos tensos, quando nós estamos abatidos, nós temos essa dificuldade de reconhecer. Ela pensa que Jesus era o jardineiro. Diz: Senhor, se tu escondeu o corpo, me diz onde estás. E Jesus fala com ela e diz: Maria. Ela fica atônita. Ela reconheceu a voz de Jesus e diz: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus diz: não me detenhas, porque não subiu o Pai. Jesus, quando ressuscita, ele sobe ao Pai. Ele vai ao Pai e volta, para ficar ainda 40 dias aqui na terra. Por isso que eles não me detenham, porque ele sabia que ia ficar 40 dias ainda aqui com ele. Eles tinham a oportunidade de abraçá-lo, de vê-lo. Não me detenhas, porque não subiu ao Pai. Ou seja, vocês vão ter a oportunidade de me ver mais aqui na terra por mais 40 dias. E aí nós vamos ver uma parte interessante, que ao cair da tarde, os apóstolos estavam todos reunidos na casa, com medo, trancados, mas Tomé não estava presente. E Jesus chega e diz: paz seja convosco. O que esperar naquele momento de Jesus lhe dizer? Vocês me abandonaram, um me traiu e o outro me negou. Mas Jesus, em vez disso, diz: paz seja convosco. A paz diz: é todo aquele entendimento seja convosco. Fiquem tranquilos, tenham calma. Esse é o Deus nosso que, quando estamos no fundo do poço, como os apóstolos estavam, sem esperança nenhuma, Jesus chegou e diz: paz seja convosco. O testemunho de Deus é covarde, não tivemos coragem de dizer, né?
nossa caminhada de fé temos altos e baixos. Maria Madalena, Pedro e João se sentiram perdidos. A dor muitas vezes ela faz mudanças profundas na nossa vida. Essa ideia de vencedor, bênçãos constantes, não é verdade. Nós passamos pelos altos e vales na caminhada cristã. Jesus não deu bênçãos para nós. Nossa vida teríamos tribulações, aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. É assim que funciona a nossa vida cristã. Mas os discípulos, Jesus, outra vez, Jesus volta, eles estão reunidos novamente, e ele diz: paz seja convosco mais uma vez. E nessa vez Tomé estava com eles, junto com eles, estavam todos. E ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está dizendo: agora vocês vão fazer a minha missão. Vocês agora vão pregar o Evangelho que eu ensinei. Vocês agora vão fazer a obra. E sobrou para receber o Espírito Santo. Naquele momento, receber o Espírito Santo, os apóstolos. Que o Espírito Santo dava o conhecimento da verdade. O Espírito Santo dava o revestimento que eles precisavam para fazer a obra. E com 50 dias depois da Páscoa, que é o dia de Pentecostes, quando Deus sobe aos céus e derrama o Espírito Santo sobre a terra. E não só os apóstolos têm o Espírito Santo, mas agora todos que creem em Jesus recebem o Espírito Santo. No primeiro momento os apóstolos recebem o Espírito Santo. Não somente no Pentecostes, mas já tinham receberam agora o derramamento, se encheram do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E eles olham para Tomé e dizem: Tomé, coloca as mãos aqui, teus dedos nas minhas mãos, na minha lateral, onde foi colocado aquela lança. E aí Tomé crê. Jesus diz, porque viste e crês, bem-aventurados que não veem e creem. Importante, meus irmãos, dizer o seguinte, que Jesus, na verdade, fez muitos sinais que não estão escritos na Bíblia, mas Jesus deixou na Bíblia escrito aquilo que é necessário para nós entendermos que Ele era Deus, entendermos o caminho da salvação. O que Jesus deixou aqui nessa palavra que foi escrito, as palavras de Jesus são suficientes para nós. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos sem ver. Como ele diz aqui a Tomé: porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós, que nós cremos em tudo que Jesus fez por nós. Todos os apóstolos estavam com as expectativas mortas. Quando Jesus chega no momento de tribulação, agora na angústia o amigo se faz irmão. Assim acontece nas nossas vidas. Quando Deus age nas nossas tribulações, chamamos Deus de nosso amigo. Provérbios 17 diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. É na angústia que se faz o irmão. E eu quero concluir dizendo que a ressurreição de Jesus é uma boa nova eterna. E o que aqueles homens e mulheres vivenciaram intimamente durante 3 anos é imutável, é inabalável. Jesus disse: meu reino é deste mundo, quando ele esteve com Pilatos. E é como se fosse uma semente que se espalha, a semente de mostarda que cresce,
se tornando um arbusto enorme, onde muitos pássaros farão morada. É assim a palavra de Deus. Se espalhará como fermento, levedando por completa massa, tornando muito grande. Hoje nós temos 2 bilhões e 500 milhões de pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Esse mundo será transformado aos poucos à imagem e semelhança do reino dos céus. Mas o interessante é que quando Jesus estava na sua caminhada, pregando o reino de Deus, as mulheres deram muito apoio a Jesus. Maria Madalena, que foi aquela que ele expeliu os 7 demônios, e outras mulheres, a mulher do procurador de Herodes, e outras mulheres deram apoio na parte logística de Jesus. Naquela época era muito difícil, não tinha um restaurante, não tinha um self-service, não tinha nada, todo mundo andava descalço nas estradas. Essas mulheres deram muito apoio a Jesus, e eu creio que Jesus foi premiado, que elas foram premiadas. E quando Jesus ressuscita, ele aparece a quem? A uma mulher. A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena. Como Deus ama as mulheres presentes em todo o ministério de Jesus, importantes, não abandonaram o caminho mais difícil. Elas estiveram até naquele momento na cruz, Jesus lá na cruz, né? Elas estavam lá, não abandonaram Jesus, e elas foram agraciadas em ser a primeira a ver Jesus ressurreto. Vamos concluir dizendo que não haja como Tomé. Tomé precisou ver para crer. Mas creia. Abençoados são aqueles que não veem, mas creem. Que Deus continue nos abençoando. Entendemos que Jesus está vivo, Jesus vive e reina, e aqueles que creem no Senhor Jesus, seu Salvador, quando partirem desta, terão uma vida eterna. Que Deus nos abençoe. Com suas cabeças, feche seus olhos, vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, de esperança. Obrigado porque Jesus ressuscitou e está lá no céu, sentado à mesa dos pais, Senhor. De lá está reinando, Senhor, está nos abençoando. Ele é nosso intercessor perante Deus Pai. Tua palavra diz que nós sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo já nos orienta. E o nosso advogado no céu, que é Jesus, ele intercede junto ao Pai por nós, Pai. A minha oração, a minha intercessão, Senhor, é que aqueles que não ouviram falar do Teu nome ainda, Pai, aqueles que não ouviram falar do nome de Jesus, Senhor, que Teu Santo Espírito Consolador, aquele que o Senhor enviou entre nós, para convencer o mundo do pecado e do juízo, Senhor, venha fazer essa obra miraculosa na vida de cada um, Senhor, para que haja salvação e vida eterna para todos. Oramos agradecidos em nome de Jesus.